Profissionalmente foi no final de 2012, quando eu ainda trabalhava na área de tecnologia e eu acabei conhecendo o Dots da Hayden Hall como cliente dele. E depois de alguns meses conversando, ele fez um projeto bem legal na... Você quer que eu mande eles desligarem esses negócios? Eu fiz um projeto bem legal com ele na época e me impressionei muito com o trabalho e eu estava meio cansado já da área de tecnologia e acabei conversando com ele, com o Arthur, que era o sócio dele na época, para entrar na sociedade. Teoricamente eu ia entrar só na área administrativa na época. Depois de algum tempo foi necessário fazer umas mudanças. Eu acabei entrando na área técnica também. Olha, o Dino era uma ideia que eu era completamente contrário em 2012 e até começo de 2013. Era um investimento que eu achava que não valia a pena pela minha falta de conhecimento técnico. A ideia foi do Dots. Ele queria muito ter uma ferramenta potente como um dinamômetro é. Só que depois que a gente fez uma análise de qual era o custo para a gente poder criar essa ferramenta da maneira correta, eu fui extremamente contrário a gastar todo esse dinheiro nisso. Mas ele ganhou a briga na época, a gente comprou o dinamômetro, a marca referência aqui no Brasil, que é um dinamômetro que é o Servitec, é um dinamômetro que ele é feito baseado no Dynojet americano, que é o melhor dinamômetro do mundo. E nessa mesma época a gente estava mudando para cá. E quando a gente veio para a garagem nova, a gente já preparou toda a estrutura, que é essa sala que a gente está dentro, para poder receber o dinamômetro segundo os padrões internacionais para o teste. E não é uma coisa simplesmente você ter a máquina, colocar ela no meio da oficina e sair acelerando moto em cima. Então foi assim que a gente chegou no dinamômetro. Em agosto de 2013, a gente percebeu que o que se conhecia de dinamômetro aqui no Brasil e da utilização dele era muito precário. A gente hoje, no nosso nicho de mercado, que são motos estradeiras, a gente hoje talvez tenha 4 ou 5 dinamômetros operando no país inteiro. A gente estava com a máquina e não sabia o que fazer com ela. A gente tinha uma ideia por tentativa e erro e por ver as outras pessoas trabalhando, mas a gente não tinha ideia realmente de como operar a máquina. Foi daí que, através da internet, eu entrei em contato com o Doc Weaver, que é a referência de tuning nos Estados Unidos, e combinei a minha primeira visita com ele na loja dele em Mineola, na Flórida. Eu fui para lá em setembro, passei 10 dias com ele, fiz 2 módulos de um curso que ele considera de 11 módulos. O Doc Weaver, só para te dar uma ideia, ele foi o cara que criou o curso de dinamômetro dentro do MMI, que é o instituto de mecânica mais importante dos Estados Unidos, é da onde saem todos os técnicos da Harley, tá? Ele foi o cara que criou o curso de dinamômetro lá dentro. Quando eu voltei de lá, a gente tentou e vem tentando desde então ajustar as técnicas americanas para a realidade brasileira, o que não é fácil. Primeiro em termos de expectativa, segundo em termos de gasolina, terceiro em termos até de ruas, tá? Mas esse trabalho vem sendo afinado, sempre sob a coordenação dele. Agora eu tive mais uma semana com ele em fevereiro, estou voltando para lá agora para fazer um estágio de mais uma semana, agora em abril. E eu diria que o nosso trabalho de dinamômetro ainda está evoluindo, porque na verdade ele é uma adaptação da realidade brasileira para a realidade americana. Ou seja, a gente está pegando como se trabalha num país onde você tem uma gasolina de alta qualidade, onde você tem boas estradas, onde, para se dizer, você tem motoristas de carro conscientes, e a gente está tentando trazer para cá, tá? E principalmente onde você tem uma cultura de 100 anos de Harley Davidson versus uma cultura de 20 anos de Harley Davidson aqui no Brasil, tá? Então,
essa adaptação, para mim, é o X da questão. Com 100 anos de experiência nas costas, os avós dos atuais harlistas já tinham Harley Davidson nos Estados Unidos. Então, o cliente, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele entende a moto, ele entende para que serve um dinamômetro, ele entende qual é a função do trabalho de afinação. Tanto que nos Estados Unidos não chama performance, como se fala aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente fala serviço de afinação. Aqui no Brasil a gente briga muito com isso. A afinação, que deveria ser uma afinação, acaba tropeçando na vontade do cliente, que única e exclusivamente quer ter uma moto com um gráfico bonito de saída. Tá? Não é esse o intuito dessa ferramenta e não é esse o intuito do nosso trabalho aqui. É, 90% das vezes o cliente vem buscando uma coisa e a gente tem um trabalho de explicar para ele qual é a realidade, tá? Como isso funciona? O cliente entra aqui dentro e fala: Tomé, eu quero a minha moto com 100 cavalos na roda. Aí a vontade grande é de falar: vai na Honda e compra uma Honda 1000, porque daí você já está com o seu problema resolvido, porque não é esse o nosso trabalho aqui. Aí eu vou sentar com ele, a gente vai conversar e eu vou explicar para ele o que é uma afinação. Eu quero deixar sua moto econômica, quero deixar sua moto com uma queima perfeita, eu quero deixar sua moto sem buracos de aceleração e desaceleração, sem estouros de escapamento. O meu mestre nos Estados Unidos, ele usa a expressão: eu quero deixar a moto feliz. Então eu considero exatamente isso. Uma Harley com 100 HP de final não quer dizer que ela está feliz, que ela está equilibrada, que ela é uma moto que vai ter a durabilidade que ela deveria ter. Tá? Simplesmente é uma moto com 100 HP na roda. Isso daí não deveria ser o objetivo de ninguém, a não ser que seja um corredor. Olha, a Ride, ela é muito controversa no mercado. Tá? Ela é controversa no mercado porque raramente a gente faz alguma coisa errada para agradar o cliente. Tá? Um cliente que entra aqui com ideias hiper preconcebidas e que na nossa experiência erradas, ele vai sair daqui puto da vida, você pode ter certeza. Porque muito mais do que uma vez, eu ou o Dots falamos para um cliente, para um não, eu diria um por semana: desculpa, a gente não vai mexer na sua moto, não é que a gente não vai mexer, a gente não vai fazer o que você quer na sua moto. Tá? Isso aí é parte da nossa responsabilidade. Tá? Eu acho, como oficina mecânica, a gente tem que responder pelo serviço que a gente faz, a gente tem que acreditar no serviço que a gente faz. Eu não vou mentir para o meu cliente. Talvez por causa disso a gente ainda não tenha estourado o sucesso do dinamômetro, porque exatamente isso, a pessoa vem aqui esperando uma coisa e o que eu dou para ela aqui dentro é a realidade. E 90% gosta, percebe que a gente está falando a verdade e daí começa o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Eu jogo a moto do cliente para cima da máquina, faço os primeiros testes de sensores, tá? Vejo se está tudo ok, se não está tudo ok, a moto desce, volta para a oficina, vai ser feita uma revisão geral nela para me garantir, afinal de contas eu vou fritar a moto aqui dentro. Eu vou usar a moto durante pelo menos um dia em condições extremas, tá? Que é esse o teste real, senão isso aqui é um rolo gigante de macarrão. Eu tenho que colocar ele para fazer todas as funções dele. Isso vai exigir da moto, então eu preciso que ela esteja perfeita. Depois que os meninos olharam, que são os mecânicos nossos, olharam, viram que está tudo certo, fizeram a troca de óleo, fizeram tudo o que tinham que fazer, eles me devolvem. Eu passo de novo ela em cima do dinamômetro para testes de sensores e só daí, se tiver algum problema, eu vou entrar em contato com o cliente. Se for necessário substituir um sensor, eu vou substituir esse sensor. Por quê?
Se eu deixar a moto começar o trabalho com qualquer coisa errada, qualquer coisa quebrada, fatalmente a minha afinação vai sair errada daqui de dentro. Então, enquanto a moto não tiver 100%, o trabalho não começa. Começado o trabalho, eu vou fazer a afinação dela, eu vou deixar a moto o mais perfeita possível usando a nossa ferramenta preferencial, que é o Master Tune da TTS, tá? O Master Tune e o dinamômetro são duas coisas diferentes. O dinamômetro é uma ferramenta de testes, o Master Tune é um equipamento, tá, que me deixa mexer dentro da injeção eletrônica da moto e regulá-la de acordo com as respostas que eu tive nos testes do dinamômetro. Tá? Então, esse é o trabalho mais ou menos. Depois de tudo isso, por gosto, por prazer, eu costumo dar uma volta de 1 quilômetro com a moto do cliente e ela está pronta para ser entregue. Até hoje eu nunca tive que entrar com ela de novo, tá? Seguindo a receita de bolo que a gente aprende. Olha, o nosso futuro depende do amadurecimento do cliente. Tá? A Harley Davidson é uma moto que tem uma manutenção pesada. A Harley Davidson é uma moto com uma tecnologia ultrapassada. Tá? A Harley Davidson, ela não é uma moto que você compra porque você gosta de moto. A Harley Davidson é uma moto que você compra porque você gosta de Harley Davidson. O cliente no Brasil, ele tem que entender isso e entender todo o ônus que isso causa, tá? É uma marca que tem 20 anos no Brasil só, oficialmente, tá? E é uma marca que ela não tem todas as facilidades que uma moto japonesa tem. Então, assim, para a Ride evoluir, meu cliente vai ter que evoluir junto, e ele vem evoluindo, junto com a marca. Tá? Junto com a Ride, junto com o mercado de Ride mundial. Tá? Cada vez mais a gente tem clientes interessados, clientes que vão para as feiras lá fora, que vão para os encontros, e é onde eles veem a realidade do que é o mundo da Harley Davidson. Tá? Nessa última feira que eu tive em Cincinnati, eu encontrei um amigo meu, que ficou amigo meu, e ele estava contando sobre o pai dele. O pai dele tinha uma Shovelhead durante 30 e poucos anos nos Estados Unidos, e ele falou que essa Shovel deve ter funcionado menos de um mês durante esses 30 anos. Tá? E ela ficava basicamente em cima da bancada sendo consertada. Então, isso é Harley Davidson. Tá? Não é uma moto para você bater pro dia a dia, é uma moto que agrega um estilo de vida. A verdade é essa. Quando eu entrei na Ride, eu era um motociclista, eu era um harleiro, tá? Eu tinha uma Harley Davidson, era a minha terceira Harley Davidson, na verdade. Eu tinha muito prazer pelo estilo de vida motociclista, vamos dizer assim. Harlista, como eles gostam de dizer aqui, né? Que deve ser uma forma de barista que faz café em cima da Harley. Então, eu era harlista, tá? Gostava. Isso continuou e me empolgou, e eu, até agosto, até setembro, eu era um cara extremamente devotado ao mundo da Harley Davidson. Tá? Quando eu comecei a trabalhar no dinamômetro, eu percebi uma coisa muito séria, muito séria. O meu amor pela moto diminuía a minha capacidade de ser crítico e a minha capacidade de fazer o melhor possível pela moto, independente, ser centrado no meu trabalho. Em outubro do ano passado eu vendi minha última moto, minha última Harley Davidson. Enquanto eu trabalhar com motos, eu não pretendo ter outra. Tá? E eu acho que é isso fundamentalmente que mudou nesse tempo para mim. De um apaixonado por motos na época, hoje eu sou um apaixonado pela afinação das motos. Só que você colocar a paixão pela máquina propriamente dita no meio, eu perco o foco. Então hoje para mim é muito importante o fato de eu não ter uma moto. Porque quando eu estou aqui em cima, mexendo na moto, eu sou 100% técnico. Tá? Eu não tô olhando nada além do meu trabalho. E antigamente não era essa sensação, entendeu? Eu subia com uma moto bonita dessas, eu ficava mais tempo namorando a moto do que trabalhando, tá?
Então é exatamente isso. Para mim, e uma coisa muito engraçada, porque o meu professor, ele tem uma moto hoje ele está com 65 anos, e ele tem uma moto. Mas eu descobri que durante 20 anos ele não teve uma moto, pelos mesmos motivos meus. Tá? Chegava um ponto onde a paixão escurecia a visão dele. Isso é uma coisa que a gente tenta evitar. Tá? Então é essa a mudança principal. Hoje eu sou um técnico em dinamômetro, eu sou um tanner, como se diz nos Estados Unidos, não sou mais um motociclista. Mas você continua um aficionado por moto? Isso mudou a sua visão de gostar de moto ou não? Não, eu amo moto. Assim, cada vez que eu saio, eu brinco que são os minutos por dia que eu deixo você realmente feliz. Cada vez que eu saio com uma moto de um cliente fazer o teste pós-dinamômetro, eu acho que são os 2 minutos mais felizes do meu dia, tá? Primeiro porque eu estou sentindo uma moto que está perfeitamente calibrada, mas realmente o vento no rosto ajuda, não é só a moto. Hoje, assim, empresarialmente, a gente percebeu que a gente precisava de alguém para pensar nisso aqui como uma empresa, tá? Por isso que hoje a gente tem a Tatiane, que é a nossa ex-gerente do Itaú, que veio para trabalhar com a gente para tomar conta da parte empresarial. Hoje em dia, cada moto que entra aqui dentro, eu e o Dots nós temos o tempo de pensar nela como um projeto e discutir ela como projeto e tentar vender para o outro o que vai ser melhor para aquele projeto e só então começar efetivamente o trabalho, tá? É assim que a gente vem trabalhando já há alguns meses, tem dado bastante certo, tá? Cada moto, a não ser que seja uma coisa de rotina, tipo uma troca de óleo, uma revisão e tal, mas cada moto que entra aqui dentro com alguma coisa, com algum a mais, seja em termos de afinação, seja em termos de performance, mudança de motor, customização, ela vai ser medida, analisada e feita como um projeto único. Tá? A gente não tem receita de bolo nenhuma aqui, tá? E a gente não pretende ter também. Eu tenho uma coisa que é muito importante para mim na Ride, no meu trabalho na Ride, tá? Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, tá? E eu odeio projetos que sejam extremamente longos, tá? O dinamômetro, de manhã eu subo com uma moto completamente desregulada, uma moto original, e no final do dia eu desço com ela perfeita. Então eu tenho diariamente uma realização profissional aqui dentro, tá? Mais do que qualquer outra coisa, isso é o que me segura dentro do dinamômetro. Todo dia eu saio com tesão de ter feito o meu serviço e eu tenho ele palpável na minha mão, tá? Eu venho de uma família de fazendeiros que para mim é da onde vem a minha ansiedade, porque você planta a desgraça do milho e você passa daí 1 ano esperando chover na hora certa, não chover na hora certa, fazer sol na hora certa, fazer frio na hora certa. Depois de 1 ano, se ninguém comeu a sua colheita inteira, você vai lá e colhe. Ou seja, você leva 1 ano para você ter... Você pediu para todo mundo desligar, não desliguei. Você leva 1 ano inteiro para você ter a realização do seu trabalho. Aqui eu tenho todo dia. Todo santo dia, quando eu desço com uma moto do dinamômetro, eu realizei. Eu estou realizado, eu estou feliz. A moto está o melhor que ela podia estar. Então isso para mim é bárbaro.